cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Olha, irmãos, eu sou pentecostal. Crente pentecostal, né? Veio for adorar, né? Quem é pentecostal aqui? Diga glória a Deus. Vige, só 5. Esses não conheceram o ato dos apóstolos ainda não passaram por lá. Mas quem é cheio do Espírito Santo, diga glória a Deus. Então abre a tua Bíblia Santa comigo em Salmos de número 25, em nome de Jesus, e vamos ouvir a palavra do Senhor. Louva a Deus por esta oportunidade, através dos homens de Deus aqui, o bispo Samuel Garder, pastor Cássio. Meu nome também é Cássio, né? Cássio Ricardo, nome difícil de se ouvir. Eu fico feliz por essa oportunidade. O nosso pastor aqui, já conheço de muitos anos, irmão do pastor César, e os demais irmãos que estão conosco aqui nessa noite. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Salmos de número 25, verso 14, somente esse que eu quero pregar nessa noite. O segredo do Senhor é para os que o temem, e eles lhe fará saber o seu conserto. Todos leram aí? Diga glória a Deus. Agora eu vou ler pausadamente. O segredo do Senhor é para os que o temem, e eles lhe fará saber o seu conserto. Como nós sabemos, o livro de Salmo não é composto somente pelo salmista Davi, mas o Salmo de número 25 em si foi escrito pelo nosso salmista, o rei Davi. E quando falamos de Davi, escute bem para você entender o que Deus quer falar nessa noite. Quando falamos de Davi, é inevitável mencionar a sua história, pelos seus grandes feitos e pela sua queda, pelo seu pecado. Davi, como nós sabemos, alguém escolhido por Deus, alguém separado. Por quê? Porque Deus observava a sua trajetória, Deus observava o seu caminhar, Deus analisava as suas atitudes, e como as atitudes de Davi eram agradáveis aos olhos do Senhor, então Deus já sabia que Saul cometeria pecados, erros que não estaria mais agradando ao nosso Deus. E quando nós pensamos que nós somos insubstituíveis, aí é que nós nos enganamos, porque o pecado ele pode até existir nas nossas vidas, mas quando nós perdemos a essência, os olhos do Senhor já está voltado para aquele que está descendo na casa do oleiro, para aquele que está fazendo conforme a sua palavra. Então Davi agora se encaixa nesse rótulo, esse alguém agora olhado, reconhecido pelo próprio Deus. Quem quer ser reconhecido por Deus? Diga glória a Deus. Então Davi agora está sendo alguém separado. É tão tal que a Bíblia vai narrar a história de Davi e vai dizer que Davi agora vai ser ungido, consagrado. Mas a partir do momento que é ungido, que é consagrado, Davi retorna para cuidar de ovelhas, retorna para o pasto. Então leva-se um tempo e um processo para que se cumpra aquilo que Deus quer realizar na vida de Davi. Eu vou já pregar para vocês. E esse tempo não é eu que decido, não é você que decide. O tempo é determinado por Deus. Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tem crente que quer plantar hoje e colher hoje, mas só que a colheita nós fazemos, a plantação nós fazemos, mas a colheita é de Deus. E no tempo oportuno nós iremos recolher aquilo que Deus tem para nós. Então, chegado o tempo, Davi agora se apresenta a Deus. Davi agora ousa-se usar a autoridade de Deus. Ele tem um grande feito quando ele derrota Golias, quando ele destrói Golias, quando ele passa a ser alguém que guerreou e venceu a grande peleja. Mas pastor, o que quer dizer o Salmo de número 25, verso 14? Nós vamos entender agora o que Deus está falando através da vida de Saul. Primeiro ponto, o segredo do Senhor. A intimidade do Senhor não é uma intimidade que é dada para qualquer pessoa. Para que nós possamos entender os planos, os projetos, o feito do Senhor, é necessário nós termos um relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus é o que está mais difícil no tempo de hoje. Eu me relaciono bem
com o meu celular, eu me relaciono bem com a televisão, com a Netflix, com certas coisas. Mas quando eu me relaciono com Deus, a Bíblia vai dizer que o segredo do Senhor é para os que o temem, é para os que se relacionam com Ele, é para os que andam conforme a sua vontade e a sua caminhada de acordo com o que Deus tem colocado e proposto nos nossos corações. Igreja do Senhor, nessa noite eu quero dizer para cada um de nós que, para nós entendermos o feito, os planos, o projeto, o que o Senhor tem para nós, é necessário nós vivermos uma intimidade com Deus. É necessário nós voltarmos para a presença, para a olaria, ser movimentado com barro na mão do oleiro, ser remassado e se ligar com as coisas do alto, para que Ele, vindo nos buscar, encontrará em nós um obreiro, uma obreira perfeita, conforme a vontade de Deus. Então, o que o Senhor quer falar conosco nessa noite? Estamos em um grande evento na qual colheita de alma. Mas nós entendemos o que é colheita de alma? Será que nós entendemos esse relacionamento com Deus, para que possamos colher estas almas, para que possamos buscar essas almas para o reino poderoso de Deus? Nós temos que entender algo importante no contexto bíblico na qual nós acabamos de ler. Existe uma coisa chamada relacionamento. E quando nós olhamos para os relacionamentos, nós vamos olhar para os profetas do Senhor, na qual caminhavam conforme a vontade de Deus, andavam conforme os planos e os projetos de Deus. Eu imagino a igreja do tempo presente agora. Eu consigo comparar, pastor Bispo Samuel Gardner, a igreja desta geração com a igreja que já está no céu. Eu me lembro muito bem que até alguns anos atrás, há 9 anos, quando a festa de reggae acabava, pastor Cássio, eu ficava indignado, e eu queria ser o primeiro a ficar com a cabeça naquelas caixas de som, para ouvir o pancadão do grave. Mas quando chegava ao fim, eu ficava com raiva, e isso 5 horas da manhã. Mas a igreja de hoje está uma igreja adormecida. Por quê? Porque nós ainda não entendemos o que é a igreja que adora a Deus. Quando nós lemos Apocalipse, nós vamos ver que no céu é 24 horas os anjos louvando e edificando e glorificando o nome do Senhor. É 24 horas os anjos dizendo: santo, 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 santo é o nome do Senhor. Mas quer ver a igreja de hoje adorar? Quer ver a igreja de hoje exaltar? Deixa uma enfermidade a pegar, deixa uma situação difícil pegar. Não falta oração, não falta jejum, não falta campanha, não falta culto, porque está em busca de um milagre. Mas a igreja que tem um relacionamento com Deus, essa não tem tempo para adorar, essa não tem minuto para adorar, essa não tem dias para glorificar. Em tempo de crise ou em tempo de alegria, eu louvarei o nome do Senhor, porque seja as coisas boas ou ruins, mas Ele vai prover na minha vida. Ele vai prover. Ele vai prover na nossa história. Quando eu leio o relacionamento com Deus, ele tem os seus benefícios. Lembro muito bem que quando Elias vai enfrentar os 450 profetas de Baal, a intimidade, a segurança que ele está em Deus, o faz sorrir do seu inimigo, o faz esperar com paciência a derrota do seu adversário. É tão tal que quando ele clama ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, a Bíblia vai dizer que fogo cai do céu. Isso é cheio da presença, cheio de autoridade, cheio de intimidade com Deus. Quer ouvir o segredo do Senhor? Desce na casa do oleiro. Quer ouvir o que o Senhor tem para tratar com você? Busca Ele 24 horas. A Bíblia vai dizer que aos que me procuram, me acharão, porque o Senhor, Ele não está
procura de nós, porque Ele já nos achou, Ele nos gerou, Ele nos formou. Agora nós estamos à procura de Deus, à procura do Espírito Santo de Deus, à procura de descer na casa de Deus. Talvez as pessoas conseguem dizer assim: tal pastor vai estar lá e vai ser profecia, vai ter revelação, vai ter autoridade de Deus naquele lugar. Sim, vai ter autoridade de Deus, profecia, sim, amém, glória a Deus. Mas o que faz receber o que Deus tem para nós num culto de avivamento ou em qualquer culto é quando eu saio da minha casa dizendo: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, e é eu que vou prestar o culto ao Senhor, é eu que vou adorar ao Senhor, é eu que vou glorificar ao Senhor, é eu que vou render graças ao nome do Senhor Jesus. A presença do Espírito Santo, ela está pairando no nosso meio, mas para que ela receba a nossa adoração, é necessário que eu abra a minha boca, adore, exalte, glorifique o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Quantos estão adorando ao Senhor? Diga glória a Deus. Aleluia. Quando nós entendemos, amada igreja, que o segredo do Senhor é para os que o temem, é porque Deus ainda quer te usar. Deus ainda quer manifestar em você o poder que há sobre os céus e sobre a terra. E muitas das vezes nós nos limitamos, sabe? A gente se menospreza, às vezes por achar que a gente não é capaz, por achar que nós não temos esse dom, esse talento de buscar o que Deus tem para nós. Mas quando nós entendemos o projeto de Deus, quando nós entendemos o real feito de Jesus Cristo de Nazaré, nós vamos entender que no nome dele, cada um de nós faremos muito mais do que ele fez. Mas isso não quer dizer que eu vou fazer de qualquer jeito, que eu vou fazer estando de qualquer jeito. Pelo contrário, o que Deus quer fazer conosco não é simplesmente sentar num culto e é pegar a Bíblia, o versículo e acompanhar a pregação, a ministração. Não. Deus quer que nós ganhemos almas para o seu reino. Deus quer que nós busquemos almas para o seu reino. Eu costumo dizer que tem crente que nem com o vizinho fala, nem com o vizinho dá bom dia. Às vezes está varrendo a porta, ainda reclama se o lixo está na sua porta. Aí quer dizer que é cheio do Espírito Santo de Deus. Mas Deus ainda está levantando uma geração que não se vende, que não se prostra a outros deuses, uma geração que ainda entende o que é amar ao próximo como a ti mesmo. É uma geração que ainda ouve os segredos do Senhor, uma geração que ainda mesmo em meio às dificuldades, às provas da vida, compreende que não é na bonança que Deus trabalha, mas Deus aperfeiçoa o poder dele nas nossas fraquezas. Quando eu digo que estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando eu digo que eu não consigo, ele está dizendo: sou contigo. Quando eu digo que eu não posso, ele está dizendo: eu te ordenei, seja forte e corajoso, porque eu serei contigo. Em todo contexto e cenário bíblico, Deus está dizendo: eu estou contigo, eu estou contigo. Lembra de José, quando foi jogado no poço, e a Bíblia vai dizer que Deus era com José, vendido como escravo, e a Bíblia vai dizer que Deus era com José. Agora preso injustamente, a Bíblia vai dizer que Deus era com José. Agora ele está sendo aprovado
pelas provações. Então, se Deus disse que Ele era com José, está chegando o tempo da colheita de Deus, está chegando o tempo das bênçãos de Deus. É na bonança que Deus trabalha, mas Ele também trabalha nas provações. Chegou o tempo de José ser governador do Egito. Sabe por quê? Porque esse teu problema, esta tua causa, não é para te matar, mas é porque Deus tem plano para alguém na tua casa, para alguém na tua família, para alguém ao teu derredor. E quando nós entendemos que relacionamento com Deus gera milagre, gera vitória, nós não vamos nos prostrar a outros deuses. Ah, mas se prostrar, pastor, eu não me ajoelho diante de uma imagem. Não é preciso fazer isso. Não é preciso adorar uma imagem de escultura. Pelo contrário, quando nós deixamos um relacionamento com Deus, é quando nós buscamos o pecado, as coisas simples da vida. Até hoje, na minha caminhada, aparecem as dificuldades. Até hoje pessoas me oferecem cocaína. Até hoje o pecado bate na minha porta. Até hoje a prostituição bate na minha porta. Até hoje, aonde eu era falho, o diabo bate na minha porta. Mas quando eu leio o Salmo de número 25, verso 14, eu prefiro ter intimidade, confiança, relacionamento com Deus, do que me prostrar ao pecado. Eu prefiro ter intimidade com Deus do que oferecer a minha vida às ofertas de Satanás. Igreja do Senhor, olha onde nós estamos nessa noite. Olha o que nós viemos fazer. Você já teve a noção do que você veio fazer nessa noite aqui neste culto? Pensa bem, foi um convite, né, pastor Bispo Samuel Garra? Foi, alguém nos convidou, amém, glória a Deus. Mas só que o real motivo para nós estarmos aqui é para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é para glorificar o nome dEle. Porque quando eu entendo que a palavra dEle, a presença dEle, o Espírito dEle está sobre a igreja, eu entendo que eu vim foi adorar, que eu vim glorificar, que eu vim exaltar a Ele. Você já imaginou? Quantos de nós nos sente aquela vontade de conhecer a Cristo? Quantos de nós sentimos aquela vontade de conhecer a Jesus? Mas há um preço a ser pago para nós conhecer o Pai. Há um preço a ser pago para nós olhar a face de Deus. Será que nós estamos realmente dispostos a pagar esse preço, a sofrer? Porque Ele diz o quê? Que brevemente nós vamos ser coroados por Ele. Quer intimidade com Deus? Quer ouvir o que Deus tem para você nessa noite? Se relaciona com Ele nesta noite. Se entregue para Ele neste culto. Eu sei que grandes ministros estão aqui. Eu fui pego de surpresa por esta oportunidade. Não é uma mensagem que eu havia preparado, mas é uma mensagem que Deus está dizendo: eu quero relacionamento com a igreja, eu quero intimidade com a igreja, para que elas possam saber o segredo que eu tenho para elas, para que elas possam saber os planos e projetos que eu tenho para elas. A gente entende que os planos do Senhor é salvar, libertar, derramar bênção. A gente entende tudo isso, mas há um preço a ser pago. Deuteronômio capítulo 28. Há um preço a ser pago. Será que quantos de nós hoje já falou para alguém que Jesus te ama? Será quantos de nós tivemos a oportunidade de pregar para alguém e não pregamos? Porque hoje eu estou aqui, pastor, é porque alguém pregou para mim, alguém acreditou em mim, alguém viu que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, que Jesus liberta, cura, transforma. Muitos querem um milagre que Deus tem, mas pouco querem permanecer na olaria. Quer o segredo do Senhor? Tema Ele, obedeça a Ele, viva os planos e os projetos que Ele tem para a sua vida. Porque assim como o salmista Davi,
está dizendo para nós no Salmo de número 25, que o segredo, a intimidade revelam coisas para nós. Assim é o Senhor nos tempos de hoje, dizendo: ao que me procura me achará, ao que desce na presença dele será renovado. Tu tem noção do que é carregar a presença de Deus? Tu tem noção do que é tu ter o Espírito Santo de Deus na tua vida? Porque eu achava que uma ponto 40 era mais importante do que a presença de Deus, e a minha eu passava o pano todo dia, era aniquilada. Eu achava que ser gerente de uma boca de fumo era o melhor para mim, mas graças a Deus eu não cheguei na gerência. Sabe por quê? Porque eu conheci o segredo do Senhor para a minha vida. Eu me libertei daquilo que o diabo tentava me prender. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 8:32. E um dia eu estive de frente com a verdade. Eu imaginava que a verdade era a pistola que eu carregava, ou 38 no curto. Eu imaginava que a verdade era refinar uma cocaína a noite inteira, embalar e vender. Mas a verdade que eu conheci foi aquela que diz: ei, vende a mim, porque em mim tu achará pasto, sossego, paz, bonança, alegria. E um dia eu encontrei João 32, eu disse: eu quero essa verdade para a minha vida, e essa verdade eu estou nela há 9 anos, e há 9 anos eu vivo a verdade de Deus. O mundo é só ilusão, isso tudo aí nos engana, mas o segredo do Senhor, Ele vai revelar para você que busca intimidade com Ele, relacionamento com Ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu não sou preleitor da noite, mas eu estou trazendo algo da parte de Deus para você. Eu sei que nessa noite grandes coisas ainda vai acontecer neste lugar. Grandes feitos Deus vai trazer para este lugar. Mas para que isso aconteça, é necessário nós estarmos preparados para receber o que Deus tem para nós. Não é com pensamento na semana que vai cortar a tua luz amanhã. Não é com pensamento num cartão que está atrasado. Não, irmão, esqueça tudo isso. O que impede o crente receber bênção é os pensamentos lá fora. Tem crente que vai para a igreja e pensa até de amanhã: será que eu como ovo frito, carne assada ou alguma coisa? Mas aquele que se alimenta da palavra nessa noite, aquele que empresta a sua vida para o Senhor, aquele que veio adorar ao Senhor, eu te digo uma coisa: as suas bênçãos chegarão na tua vida. Isso não é profecia minha, é profecia da palavra de Deus. A própria Bíblia profetiza, a própria Bíblia fala, a própria Bíblia revela, a própria Bíblia está dizendo: eu quero ter um relacionamento com quem tem intimidade comigo. Quem quer ter intimidade com o Senhor, diga glória a Deus. Fique com essas palavras em nome de Jesus, e que Deus em Cristo os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E as palmas louvam ao Senhor.